o canal de vocês, vocês rezam e tudo, não é? E eu percebo que algumas vezes vocês tocam em temas polêmicos, né? Coisas que estão acontecendo. É, na verdade, desde o início, assim, como que vocês se identificam nesse sentido de apostolado? O que motiva para que, quando coisas parecem estar fora do lugar, vocês vêm e tentam direcionar um pouco a vida dos católicos com uma forma um pouco mais enfática de tocar nesses assuntos? Bom, é, eu acho que é uma percepção normal, assim, comum de todos nós, que nós vivemos hoje uma crise, Sim, né? Hoje nós estamos um pouco perdidos, né? Você sim, tem ali uma crise institucional, assim, nós temos uma... É muito comum você ver padres e bispos direcionando o povo no caminho oposto do que a igreja ensina. uhum, E eu sinto assim que as pessoas com boa intenção, elas querem saber para que caminho seguir, para onde eu vou diante de uma uhum, situação dessa. E a igreja não começou ontem, não começou há 10 anos atrás, há 20, 50. A igreja ela tem 2000 anos, então ela tem uma doutrina, ela tem já um arcabouço da fé, ela já se posicionou sobre alguns assuntos. E o que a gente faz, na verdade, não é trazer o que eu acho da situação, mas o que a igreja já se posicionou, a gente já falou sobre isso. O problema é que alguns insistem em ensinar aquilo que dá na cabeça deles, né? E às vezes a gente tem, eu sinto uma obrigação moral de trazer aquilo que a igreja ensina sobre o assunto. Não sei se você falou de polêmica, talvez devido ao último vídeo que eu esclareci sobre a questão da abertura à vida, sim, né? O fato foi o seguinte: uma pessoa fez um, um comentário, um story, e publicou e tudo, dizendo, resumidamente, que o que a gente ensinava não era doutrina católica sobre abertura à vida, uhum, né? Então você tem que fazer um esclarecimento, puxar documentos da igreja, pronunciamento papal e tudo mais, para falar o que a igreja ensina sobre a questão da abertura à vida e dos métodos naturais. uhum, E aí você tem que expor a situação. Porque uma vez que a acusação é pública, você pode rebatê-la publicamente, é uma questão de justiça também. E isso acontece de vez em quando. Teve um outro vídeo que chegou para mim de um sacerdote que batizava a criança, batizava, né? É sim, uma simulação de sacramento, sim, na verdade, com a fórmula equivocada. E as pessoas daquela paróquia entraram em contato e falaram: Tiba, ele está fazendo assim. E ele é professor de liturgia. Ou seja, ele sabe o que ele está fazendo. Aqueles batismos eram inválidos. A seriedade de você ter ali na sua paróquia um batismo inválido. Não aconteceu o batismo. Não aconteceu o batismo de uma criança. Gente, ela não é filha de Deus, porque é filha a partir do batismo. Ela não é templo do Espírito Santo, pecado original. Ela não pode receber os outros sacramentos. Não, não é uma brincadeira. Eu entrei em contato com o padre e conversei pessoalmente com ele. E perguntei sobre essa questão, para esclarecer as pessoas sobre isso e orientar que isso não pode ser feito. Isso é muito grave. Então, tem alguns assuntos que não é porque são polêmicos, é porque é polêmico por causa da crise que a gente vive hoje. As pessoas estão meio perdidas. Ideia, pelo posicionamento e pela vida de vocês, acaba que vocês unem ou atraem um público um pouco mais conservador, tradicional. Isso natural, o que acontece, a gente percebe que há uma ligação, né? E diante da situação que a gente vive no mundo, alguns desses, um pouco mais do extremo, acabam citando, falando críticas ao Papa e uma coisa a outra e a coisa nesse sentido. A pergunta é se críticas e posicionamentos desse sentido já acabaram aparecendo diante das pessoas que seguem ou falam alguma coisa ou comentam de alguma forma, e como vocês lidam com essa situação, e o que acham disso tudo que acontece às vezes da pessoa simplesmente trazer um posicionamento não só de crítica, mas de ataque ao Papa, e se isso é realmente uma realidade que eu estou falando aqui.
Não, chega, né? As pessoas às vezes nos procuram falando, né, Déia, e esse posicionamento, e isso aqui, isso chega, né? Porque aquilo que o Tiba falava, hoje existe essa confusão, essa crise, e não de hoje, é uma crise moral de toda a sociedade, e isso mesmo que nos impele desde 2008, quando o Tiba começou com o trabalho Pró-Vida, né? Isso é característico muito dele mesmo, né? Esse ímpeto, essa coragem de falar. Então as pessoas recorrem sim para perguntar, né? Assim, qual que é a nossa posição diante disso? É o nosso Papa? É o Papa desse tempo? Nós estamos inseridos nesse tempo. Qual é o nosso papel diante disso? Rezar por ele. Rezar por ele, rezar pela igreja, fazer aquilo que os católicos fazem desde sempre, né? Então, assim, minhas orações Na desde Coroa das Lágrimas é a intenção diária nossa diária, pelo Papa. É a né? primeira intenção que a gente coloca, pela igreja e pelo Minhas Papa, né? orações desde o início do dia. Um creio, um Pai Nosso, uma Ave Maria pelo Papa e pela igreja. Essa é a minha primeira oração do dia, né? Então, é isso. Qual é o nosso posicionamento diante de erros que a gente percebe, diante de situações que induzem também as pessoas à confusão, ao erro? A oração, né? Então, acho E que é isso, você, né? Tiba, o que Não, pensa? eu penso isso porque as pessoas também não entendem muito bem o que é Papa, o papel dele. Eles acham que o Papa, de fato, tem que ser infalível em tudo que faz. Existe o ministério, né, extraordinário, o ordinário, e existe a entrevista de avião. Isso. Né? Então, às vezes, se a pessoa não entende o que é o pontificado, ela acha que quando o Papa dá uma entrevista no avião, ele está se pronunciando ex-cátedra. E não é assim. Né? O Papa ele é infalível nas questões de fé e moral, né? E seguindo alguns critérios muito objetivos, em comunhão com os bispos, se pronunciando claramente para toda a igreja, para todo o povo de Deus. Então existem regras e que são poucas vezes que os papas fazem isso, né? No pronunciamento de um dogma e tudo mais. Então, às vezes as pessoas ficam confusas e recorrem mesmo. Tiba, qual que é a interpretação de vocês em relação a isso que o Papa disse? Falei, olha, gente, é ex-cátedra. O que ele está fazendo? Em esse sentido, tem algum, na história da igreja, a igreja já se posicionou a respeito desse assunto? Então vamos recorrer, vamos olhar. O que eu disse, a igreja não começou ontem. Então, essa crise, ela percorre de fato, e o rebanho está perdido. Né? Então, muita divisão entre nós, católicos, tem muita mesmo, tá? A gente está muito dividido, porque a crise é muito grande. Porque são as ovelhas. As ovelhinhas, tá todo mundo procurando o pastor. Né? Vamos lá, e agora? Mas isso aqui, não, isso aqui não é. Isso aqui não, isso aqui é. O que é o que não é? Então, a gente esquece que existe uma história, que existe uma doutrina, que existe santos. Então, você pega aí, acho que 90% das dúvidas das pessoas são sanadas com São Tomás de Aquino, que ele já tratou de quase tudo. Né? Então, vai lá, fonte segura, já onde vários outros papas já se posicionaram, né, já falaram sobre o assunto. Né? Então, existem questões que são de fato muito delicadas, Guto, né? E que a gente tem que ter muito cuidado, muito discernimento para tratar. E não ligar tudo que o Papa fala ou faz a um pronunciamento infalível. O Papa é uma pessoa, ele também se equivoca. Né? Então, ter essa maturidade não é fácil, de fato, porque nós católicos temos a figura do Papa como a nossa principal referência. Né? Aí outros, num extremo maluco, já optam pelo sede-vacantismo e já, sabe, não, o Papa não é Papa e tudo mais. Não, é o Papa. Ele é o Papa, ponto final. Deus nos deu esse Papa para esse tempo. O que eu vou fazer? Quem sou eu para falar que, né, nós não merecemos isso? Você acha que a sociedade merece o quê? Entendeu? Olha o caos que nós estamos vivendo. A gente está afastado de Deus, a gente está na bagunça, a gente está no pecado, né? A humanidade se afastou de Deus. E muitas vezes essa confusão ela vem daí também. Né? Então, ter muito cuidado.